De volta com o Esporte Espetacular e com um dos grandes responsáveis pelo bom momento no Flamengo do ano, esse cara aqui, Jorge Jesus. A gente foi até Portugal conhecer as raízes do treinador. Os amigos palpitaram sobre o futuro dele no ano que vem. Será que o Mister fica no Flamengo? Para começar, algo que você precisa saber logo sobre o Jorge Jesus. Dizem que ele não come carne vermelha, só peixe. Uma boa cabeça de garoto. Dizem. Ele tem a mania que não gosta de carne. Mas se for uma perdiz de escabeche ou uns enchidos do cozido, ele come. Mas é todo discreto a comer a carne para ninguém ver. Nós viajamos até Portugal para conhecer as origens do Mister. Nascemos numa família humilde e que somos pegados uns aos outros. Histórias curiosas desse personagem que deu uma chacoalhada no futebol brasileiro. Ele estava a preparar o treino nosso, o 50 Cent ia fazer um show no Restelo e estava a passar som. Ele deu uma bronca no 50 Cent. Deu uma bronca no 50 Cent. A razão de ele ter aceito o Flamengo e ter escolhido o Flamengo revela muito a vontade que ele tem de mostrar o trabalho fora de Portugal. Quando começou a treinar o Flamengo no dia 20 de junho, durante a parada para a Copa América desse ano, Jorge Jesus era um nome desconhecido para a maioria dos brasileiros. Mas foram precisos só 5 meses para que ele conseguisse ganhar muitos fiéis seguidores. O time, com ele, conseguiu resultados há muito tempo aguardados pelos torcedores. O Flamengo volta a uma final de Libertadores 38 anos depois. Segue o líder! Mas não é só isso, é a maneira como o Flamengo está jogando. E o ataque imparável do Flamengo segue triturando as defesas. É só a intensidade e a organização do time em campo que está jogando demais. Mas é o fato de não administrar resultado. O Flamengo faz um, ele busca o segundo, ele busca o terceiro. Os portugueses já conheciam bem as qualidades do trabalho do Mister, que podem ser resumidas numa única palavra: intensidade. Ele estuda tão bem os adversários e treina tanto em função daqueles adversários que, quando algum detalhe não é feito da forma como ele treinou e passou aos jogadores, ele fica exasperado. Intensidade? E eu, quando cheguei no Belenenses, ele falou que com ele nenhum jogador poderia se sentir que estava, fiz 2 gols, tô tranquilo, ou estamos ganhando 3-0, tô tranquilo. Nunca, nunca. Intensidade. É muito desgastante para os jogadores. A gente está vendo agora um momento de uma discussão acima eu vou explicar o que aconteceu, Luiz. entre o Jorge Jesus e o Rafinha. Eu com ele, 2 anos pareciam que eram 6. Agora, por outro lado, o jogador depois no fim vê aquilo que é mais importante, que é o resultado. Hoje, já mais amadurecido e vendo futebol, ele tem toda a razão, né? Hoje, o que eu sei do futebol é que eu ainda aproveitei muito pouco o tempo que eu tive com ele. Ele teve que trabalhar muito, não só para chegar onde está a nível de carreira de futebol, mas também para viver no dia-a-dia. A vida do menino Jesus começou aqui, na cidade de Amadora, que fica na região metropolitana de Lisboa. Esta casa é onde começou, pronto, as nossas vidas. Como o meu irmão nasceu aqui neste resto de chão, eu nasci no primeiro andar e o meu irmão mais velho também. Éramos 3. Filhos da Dona Maria Elisa e do seu Virgulino, portugueses com raízes brasileiras. A minha avó, parte da minha mãe, mãe da minha mãe, nasceu no Brasil. Os pais precisavam trabalhar o dia inteiro. Como as crianças só tinham escola pela manhã, deixavam os meninos trancados em casa à tarde. A ideia era que eles ficassem lá estudando, mas o Jorge Saltava por ali pelo poste e vinha-se embora. descia pelo poste Descia pelo poste. É verdade. e fugia de casa para jogar bola. Sim, ele era traquinas, muito. Então o Jorge dizia, era o dono da bola, digamos. Era o dono da Era bola. o dono da bola. Ele trazia sempre a bola com ele
E ele é que fazia as equipes também. Ele já montava as equipes naquela época. Na época, pronto. E era aqui neste terreno que nós fazíamos os nossos jogos. Já adolescente, Jorge queria seguir os passos do pai, que jogou e foi campeão pelo Sporting de Lisboa. Tudo isso numa época em que não se enriquecia no futebol. Precisando de dinheiro, seu Virgulino arranjou trabalho em uma fábrica. E o filho foi junto. Aqui, este pavilhão que está deste lado e daquele lado era o pavilhão onde era a fábrica onde trabalhava o Jorge. Trabalhou aqui assim como ajudante de eletricista e de soldador. O escritor Luiz Garcia conta no seu livro sobre o treinador um episódio que retrata bem as dificuldades de Jesus na época. Aparentemente, num dos jantares de família, na altura em que ele estudava, trabalhava e praticava futebol, por cansaço ele deixou cair a cabeça dentro do prato de sopa. E penso que aí foi, como eu costumo dizer, uma altura em que o Sr. Virgulino, que era o pai de Jorge Jesus, teve um ato, uma decisão de coragem, que foi abdicar um pouco do rendimento do Jorge aqui da fábrica e permitir que ele jogasse futebol. O estrela da Amadora foi o Clube da Juventude, onde aprendeu a jogar no meio-campo. A primeira equipe profissional foi o Sport, do seu Virgulino. Passou por outros 12 clubes portugueses, todos pequenos. E quando se aproximava do fim da carreira como jogador, descobriu que ainda teria um longo caminho no futebol. A carreira de técnico do Jorge Jesus começa aqui, no Amora Futebol Clube. E o convite para ser treinador acontece de uma maneira muito curiosa. Era 1989, partida pela 3ª divisão do Campeonato Português. Jogava o time do Mister, o Almansilense, contra o Amora Futebol Clube. A partida termina 3-3. E ao fim do jogo, o presidente do Amora vem até Jorge Jesus com um convite. Quero que você se torne o treinador do meu time. O Mister, que tinha 34 anos na época, responde: mas eu ainda sou um jogador de futebol. Aí o presidente diz: tu estavas a jogar, mas percebi que tu é que eras o treinador dentro de campo. E o Jesus, depois de pensar, aceitou vir treinar o Amora. O Amora, já naquela época, não tinha muitos recursos financeiros para pagar salários. Jorge Jesus queria construir uma piscina em sua casa. Trato feito. E acabou por ser feita a piscina ao Jorge Jesus em troca dos pagamentos, há lá alguns pagamentos. Uma coisa não se pode dizer de Jorge Jesus, que não gosta de trabalhar. O indivíduo que cortava a relva era o João, e o Jesus acompanhava e esperava por ele no final dos cortes para analisarem a relva, ver se a relva estava em condições de dar o treino nos padrões em que ele queria. Se não tivesse, coitado do João. Coitado do João, ele ia para cima do João. Esse perfil dedicado e rigoroso seguiu por toda a carreira. 1989 é o ponto de partida como treinador. São 30 anos ininterruptos de trabalho, sem férias, sem ano sabático, sem nada, até chegar aos dias de hoje, no Flamengo. Haja esquema tático. Ele tem toda a carreira dele de treinador documentada. Ele tem uma ficha de jogo em que ele dá notas aos jogadores dele. Com bom, muito bom, sofrível, enfim. Mas as anotações ficaram em segundo plano por um período de tempo. Quando ainda treinava no seu segundo clube, Jorge Jesus perdeu a mãe, Maria Elisa, vítima de um câncer. A família e os pais, a minha mãe e o meu pai, foram tudo. Por 8 anos, só vestiu roupas pretas. 8 anos de luto. Ele não é só o Jorge Jesus popstar, não é? É um ser humano, é uma pessoa que também sofre. Ele é isso, é muito ligado à família, aos irmãos, aos 2 irmãos. Tanto que uma das imagens mais marcantes da carreira do Mister é o abraço emocionado no pai, depois de garantir ao Vitória de Setúbal o acesso à 1ª divisão do Campeonato Português. Acho que é isso que o diferencia muito de outros treinadores. Ele é muito ligado à família e ao futebol. O foco dele está nestas duas coisas. Esse posto de defesa da época dos descobrimentos, hoje é um ponto turístico do país. A Torre de Belém é uma das paisagens mais fotografadas de Portugal. E foi aqui, em Belém, que o técnico Jorge Jesus, depois de peregrinar por quase 20 anos em clubes pequenos, começou a atrair a atenção das pessoas.
Com Jesus, o Belenenses, que não disputava competições internacionais havia um bom tempo, se classificou para a Copa da UEFA, atual Liga Europa. Chegou à final da Taça de Portugal, que é uma espécie de Copa do Brasil deles. Nessa época já tinha cabelo, estilo e personalidades bem distintos. Ele estava preparando o jogo, o treino nosso, e ele lá dando treino lá e aquilo, o 50 Cent ia fazer um show no Restelo. Restelo, o estádio do Belenenses. E tava a passar som, né? Tava a fazer os testes, tudo. E o palco atrás do nosso gol. E ele começa a falar, gesticular e todo mundo assim. O quê? Só sei que passado para aí 15 minutos, já não tinha mais ninguém no palco. Ele deu uma bronca no 50 Cent. Deu uma bronca no 50 Cent. Mandou, correu, sai daqui, não sei o quê. É bravo, é aquilo, é exigente, mas também é um pai. Também sabe a hora que tem que passar a mão no rosto do jogador, fazer um carinho. Ele no Benfica ganhou projeção, em 6 anos de Benfica ele ganhou 3 títulos, algo inédito do Benfica por muito tempo. Benfica é bicampeão nacional! 31 anos depois! Assim, no ápice, resolveu trocar o Benfica pelo rival, o Sporting, time onde o pai havia sido campeão, mas não conseguiu um título de expressão. Em 2018, aceitou um convite para treinar uma equipe estrangeira pela primeira vez e foi para o Al Hilal da Arábia Saudita. E então, em 2019, ele se tornou o Mister do Flamengo. O futuro a Deus pertence e a Jesus também. Mas os amigos têm um palpite. Ele, se ganhar esses 2 títulos, ele não deve ficar no Brasil. A malta, ou a turma, a galera, se a gente for falar o português do Brasil. Ele adora jogar musbeca. É nesse restaurante que Jorge Jesus encontra os amigos para aquela boa resenha. Eu ganho tudo que quiser ganhar. E esse outro tem o prato preferido do Mister. A garopa, mas o que ele gosta mesmo é esta parte da cabeça. Só tem uma coisa a dizer. Jorge Jesus, muito obrigado por você ter me proporcionado esse momento maravilhoso aqui. Obrigado, Mister. Obrigado, Mister. Família, amigos pra vida, comida pra alma. O maior desafio para a estabilidade de Jorge Jesus no cargo de técnico do Flamengo está aqui, em Portugal. O manto sagrado. É preciso esquema tático bem eficiente para resistir aos prazeres da terrinha. E ó, é difícil vencer a tentação. Olé, 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 Mister.